Nós vamos ler do versículo 1 até o 32. Vamos fazer uma leitura bem longa, todavia essa leitura é necessária. Nós vamos falar de uma situação que Jesus estava passando, e para que ele ajustasse as coisas nessa situação, ele então conta 3 parábolas aos seus ouvintes. Nós vamos ler exatamente isso, as 3 parábolas que Jesus falou. Todos acharam nas suas Bíblias, Lucas 15, versículo 1? Amém, irmãos? Ok. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens e com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deus amado, que a tua palavra fale aos nossos corações. Assim, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço, muda em nós, faz em nós aquilo que te agrada e que essa palavra alcance descanso em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Lucas não viu a Jesus face a face. Lucas não andou com Jesus. Mas a título de introdução, a guisa de introdução, eu queria dizer para você que mesmo Lucas não tendo andado com Lucas não tendo andado com Jesus pelas estradas empoeiradas, todavia a palavra de Lucas é digna de confiança. Todavia os relatos de Lucas são dignos de confiança. Lucas, ele não andou lado a lado com Jesus, mas ele foi aquilo que nós devemos ser. Lucas foi investigador. Lucas, ele foi procurar saber da verdade. Lucas foi muito bereano. Lucas foi ao fundo buscar as verdades de Cristo e saber mais de Cristo. Quando você ler o livro de Lucas, a primeira coisa que você tem que saber para a sua vida é: eu também preciso pesquisar mais sobre a vida desse tal de Jesus. E você vai ver o que Deus vai mudar em sua vida. Quem dá testemunho de Lucas, apenas para que a gente entenda bem quem foi Lucas, há algo que nós chamamos de pais da igreja. Então, para que você tenha uma ideia, Irineu, Clemente de Alexandrina, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo e o próprio apóstolo Paulo, que garante a tradição, o próprio Paulo andou com Lucas. Lucas e Paulo, eles eram companheiros. Esses homens, eles corroboram com o testemunho de Lucas, com o que Lucas escreveu. E Lucas, sendo médico, dedicou-se a pesquisar a fundo tudo aquilo que nós lemos em sua palavra. O Evangelho segundo Lucas foi escrito mediante acurada pesquisa. Os primeiros versículos do livro de Lucas diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Desde o começo eu decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Certamente quem viveu junto do próprio apóstolo Paulo é digno de confiança. Certamente essa obra que Lucas escreveu para a nossa vida vai transmitir a pessoa redentora de Cristo. Vai transmitir para nós a pessoa resgatadora de Cristo. Vocês vão observar que enquanto nós falarmos dessas parábolas, vocês vão identificar muito claramente o Jesus que foi buscar, o Jesus que foi resgatar, o Jesus que foi esperar. Vocês vão verificar a profundidade e a beleza dessas três parábolas, mostrando para nós o amor generoso e gracioso de Cristo. Veremos que Cristo veio com a finalidade de resgatar os que se haviam perdido, não se importando com a quantidade de seguidores que pudesse ter, e fugindo dos holofotes, e verdadeiramente se importando com cada pessoa. Para ele, cada vida valia uma pena, cada um vale um esforço, cada esforço é necessário para resgatar uma alma sequer, vale a pena. Lucas quer mostrar para nós, através dessas três parábolas, o quanto vale a pena que nós insistamos com as pessoas, para trazer as pessoas à igreja, para resgatar as pessoas que um dia estiveram, ou que nunca estiveram, para que voltem para Deus. Veremos na narrativa do Dr. Lucas uma sequência de três parábolas que norteiam justamente a preocupação de Jesus em cumprir a sua missão de achar, de buscar e de resgatar o que se havia perdido.
Lá em Lucas 19:10 está escrito assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual de nós aqui não estava perdido? Foi para mim que Jesus veio. Foi para você que Jesus veio. Esse é o único objetivo de Jesus vir. Buscar a cada um de nós. Resgatar aqueles que estavam perdidos. Eu e você. E o interessante é que somente Lucas fala sobre a parábola da dracma e do filho pródigo. Mateus, ele vai falar apenas da parábola da ovelha perdida. Observem que Lucas, na sua pesquisa, ele descobre coisas que os outros não tinham descoberto, que os outros não tinham vivido, ou que talvez não tivessem apenas escrito. Nós veremos que nessas 3 parábolas são uma resposta aos fariseus que se consideravam santos e também que eram conhecidos como os Hassidins. Quando nós lemos na Bíblia, falando dos fariseus, e eu vou falar isso a título apenas de conhecimento, às vezes nós não entendemos quem são, afinal de contas, esses fariseus. Os fariseus, para que vocês saibam, são religiosos, são judeus religiosos, que foram contrários, que foram de frente, que bateram contra os políticos macabeus. Então, quando você ouvir falar novamente de fariseus, para que você não fique lendo a Bíblia sem saber o que é esse povo, fariseus eram judeus religiosos que se opuseram ao regime dos macabeus. A ideia dos macabeus era boa, começou bem, mas estragou. E os saduceus que a Bíblia fala são os macabeus, são os descendentes dos macabeus. Então, só para você se nortear quando você ler a Bíblia, como nós lemos esse primeiro versículo, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus. Então, fariseu é esse povo aqui, religiosos, judeus religiosos, que se achavam os tais. Os fariseus e os escribas viam os publicanos como coletores de impostos, extorquidores e traidores. E aqui são vistos juntos com as pessoas de má reputação, que eram contrários aos rabinos. Associar-se a esse tipo de gente, associar-se a pecadores, a publicanos, esses cobradores tais de impostos, era uma injúria para os fariseus. Eles achavam um absurdo, eles achavam contagiante, que aquilo fazia mal. Comer com eles era um ultraje. É por isso que Jesus começa a contar essas 3 parábolas, justamente para mostrar a religiosidade deles, para confrontar a religiosidade deles e mostrar para eles que eles não podiam se achar a última bolacha do pacote, que eles não eram tão santos assim, que a religiosidade deles em nada trazia benefício de salvação, que a sua justiça própria não faria deles melhor do que os outros, pelo contrário, faria mal à vida deles. Então, após essa introdução, eu quero comentar passo a passo cada uma das parábolas. Todas as parábolas conhecidas, que nós cristãos devemos saber o conteúdo, devemos saber o motivo, mas talvez haja algo novo para que Deus fale conosco, através dessas parábolas hoje. E a primeira delas é da ovelha perdida. E nós já ouvimos dezenas de pregações sobre a ovelha perdida. Tem a música da harpa cristã que fala das 99, mas afinal de contas, o que Jesus quer dizer para nós através disso? O que ele quis dizer quando ele disse: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Olhando para a atitude do pastor mencionado nesta parábola, a ovelha perdida, podemos claramente ver o amor pela sua ovelhinha. Observe que esse pastor,
ele não ficou desdenhando da sua miserável ovelhinha que sumiu, que foi embora. Ele não disse assim: é apenas uma ovelhinha, deixa aí, eu tenho 99. Não esse pastor. Esse pastor aqui tinha um coração amoroso. Esse pastor aqui se importava com as suas ovelhas. E era isso que Jesus queria ensinar aos fariseus, queria que eles entendessem. Jesus estava falando de um assunto muito conhecido naquela região. Observe que Jesus não está criando algo novo. Jesus está usando o que era habitual, o que era costumeiro naquela região, para falar aos fariseus através da parábola da ovelha perdida. Aquela era uma região de criação de ovelhas. Logo, aqueles que o ouviam certamente entenderiam o recado. E seu objetivo era mostrar aos fariseus que ainda poderiam se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender do desprezo pelos necessitados e voltarem-se para Deus. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que somos melhores? Quantas e quantas vezes nós nos colocamos como fariseus, como religiosos? E não são em grandes coisas, são em pequenas coisas. E quando Jesus conta essa parábola, ele estava colocando o dedo na ferida dos fariseus, porque eles eram religiosos. Eles se achavam santos, eles se achavam absolutamente salvos. E Jesus queria mostrar para eles que não era bem assim, que eles não tinham chegado a esse estado ainda. Mas afinal, o que precisava ser feito? A atitude dos fariseus em relação às pessoas que se consideravam desgarradas e perdidas era de desprezo. Haja visto que para eles esse povo era perdido e sem direito à salvação, falando dos publicanos, pois só eles aos próprios olhos eram indignos. Só eles, os tais fariseus, mereciam salvação, por causa da sua santidade. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e desprezamos as pessoas? Talvez você não tenha feito isso, mas quantas pessoas se acham mais dignas que as outras? Por estar em algum lugar de evidência, por ter um cargo, um anel no dedo. Quantas vezes as pessoas estão praticando um farisaísmo, às vezes até inconsciente, mas mesmo inconsciente, haverá penalização. Então Deus está mostrando para nós que nós podemos nos importar sim, devemos nos importar sim com aqueles que estão perdidos. Segundo a vontade de Deus, o que se devia fazer com uma ovelha perdida? Será que ela devia ser esquecida? Será que ela devia ser negligenciada? Será que essa ovelhinha que se desgarrou do rebanho e foi embora tinha que ser desprezada, afinal de contas? Versículo 4 diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Para esse pastor de ovelhas, cada uma delas era preciosa e deveria ser cuidada de igual modo. Queridos, cada um de vocês é precioso para Jesus. Cada um de vocês tem sobre si o preço do sangue de Jesus. Cada pessoa que está nesse mundo foi comprada a preço de sangue. E cada pessoa que nega a Cristo, e cada pessoa que não quer vir estar com o povo de Deus, cada pessoa que não quer congregar com o povo de Deus, que esnoba a salvação que há em Cristo Jesus, está no patamar dessa ovelhinha perdida, está desgarrado, não compreende o amor caloroso e apaixonado desse pastor. Se uma só dessas ovelhinhas se perdesse ou se desgarrasse, esse pastor da parábola deixaria as demais e iria em sua busca até encontrá-la.
Jesus tem buscado pessoa por pessoa insistentemente. Foi para isso que ele veio. Jesus veio buscar os que haviam se perdido. Eu e você. Observe que esse pastor da parábola, ele não pode ser acusado de negligência. A história não fala, mas certamente ele deixou as 99 num lugar seguro, e certamente esse pastor, já que ele tinha 100 ovelhas, ele tinha também ajudantes. Então, fazer a leitura, eu quero tratar isso de uma forma expositiva, fazer a leitura dessa parábola pensando assim, mas esse pastor não tinha 99, as 99 não estavam seguras, olha só, deixou as 99 e foi em busca daquela perdida. E se alguém atacar, e se os lobos atacarem as 99? Mas esse pastor certamente tinha ajudantes. Ele não negligenciou a segurança das suas ovelhas. Cada um de nós está a serviço do bom pastor. Cada um de nós é responsável por vidas nessa terra. A menos que entrou alguém depois da abertura, até quando o Claudinei fez a abertura, não haviam visitantes. Então todos são da igreja. Logo, todos vocês, obviamente, um dia assumiram um compromisso com Cristo. Se você assumiu um compromisso com Cristo, você disse para Ele que você seria também um daqueles que estariam cuidando do rebanho dele. Que a sua vida seria também uma vida exemplar, que a sua vida também seria um espelho para que aqueles que não conhecem a Cristo ou se desgarraram do rebanho, quisessem voltar e estar com você, frequentando o rebanho, estando no aprisco que Deus fez para cada um de nós. Uma ovelha perdida precisa mais de atenção do que as que já estão no aprisco. Escute isso, irmãos. Escute isso, isso é importante para nós. Se nós subíssemos aqui, qualquer pessoa subisse aqui nessa plataforma e lesse o texto bíblico, fechasse a Bíblia e fosse embora e dissesse amém, vamos para casa, por si só a palavra já alcançaria os nossos corações, porque esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Mas aprove a Deus que nós estivéssemos com esse encargo e com essa responsabilidade de ministrar essa palavra, de expor essa palavra a cada um de vocês. E quando eu digo que nós devemos aprender uma lição aqui, e essa lição deve ser muito importante para nós que já estamos na igreja, temos a mania de achar ninguém cuida de nós, ninguém se importa comigo na igreja, ninguém me cumprimentou, não me mandaram uma mensagem de WhatsApp, não me foram visitar, olha aí, meu aniversário passou, ninguém me ligou. Queridos, a gente precisa amadurecer, a gente precisa entender que nós já fomos achados, nós precisamos entender que nós fomos buscados, nós precisamos entender que nós estávamos na escuridão, Jesus pega cada um de nós e traz para a luz, e nos coloca a congregarmos uns com os outros, e nós estamos numa igreja, e um cuida do outro, nós somos um corpo, e temos um cabeça que é Cristo. É tempo de nós amadurecermos para isso e entendermos que somos unidos, somos um só povo, servimos um só Deus. Precisamos entender isso, porque o dia que nós entendermos isso, nós não daremos mais ouvidos a nada que falem. Nós entenderemos o que nos mantém na igreja é Cristo. Entenderemos que não importa quem, o que façam, é Cristo. O nosso cabeça é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé.
Precisamos aprender a lição que as ovelhas que estão perdidas necessitam de maior cuidado, demanda mais tempo para achá-las e trazê-las de volta para casa. Às vezes nós nos preocupamos tanto que ninguém olha para nós na igreja, e não percebemos que a igreja está se movendo, não percebemos que as pessoas estão querendo buscar outros na rua, que o ministério de evangelização vai no UPA pregar a palavra e ver se resgata alguém, que os irmãos saem de madrugada às ruas com frio, levando leite quente, café, pão com mortadela, coberta. Mas nós olhamos para nós e esquecemos aqueles que estão perdidos. Querido, avalie o tamanho da riqueza que Deus te deu. Avalie a grandeza do que Deus fez por sua vida. Deus já te trouxe de volta. Deus já te resgatou. Deus já te pôs no aprisco. Você está abrigado. Você está debaixo da cúpula da graça dele. Entenda isso e você vai entender que a vida de cristão é uma vida de quem anda para frente, de quem não dá ouvido a conversas. Aprenda a crescer com Cristo. Aprenda. Quando disseram para Paulo, olha, não vai para Jerusalém, porque você lá vai ser preso. Ele não arredou o pé da opinião, ele foi. Quando disseram para Jesus, não Jesus, vão te matar. Pedro, afasta-te. Eu sei a minha missão. Não volte para trás, continue seu caminho. O corpo precisa que todos caminhem juntos. Amém, queridos? Não desistir de buscar, versículo 5 fala, e quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A ação do pastor chama a atenção para o fato de que ele não desistiu de procurar. Mateus corrobora isso dizendo, versículo 11, fala assim, o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Esse é Jesus, esse é o pastor. Esse é o pastor das nossas almas. Ele veio nos resgatar, ele veio nos buscar. Ele tinha uma missão e ele não abriu mão da sua missão. Ele veio até a morte, mas ele não mudou de opinião. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas e jamais desistirá de procurar. Este era o papel redentor e resgatador de Cristo. Ele veio para salvar o perdido. A parábola fala de um pastor que busca incansavelmente pela sua ovelha perdida. E quando a encontra, qual é a sua atitude? Qual é a atitude desse pastor que saiu incansável à busca da sua ovelha? A sua atitude de amor. Note uma coisa, querido, ele não pega o seu cajado e dá na cabeça da ovelha, castigando-a por ter se afastado. Eu digo isso para minha vergonha, e talvez você possa dizer para a sua vergonha, que aquele irmãozinho que saiu da igreja, que se perdeu nas delícias, entre aspas, do mundo, esse aí tem que apanhar da vida mesmo, tem que levar umas cacetadas, mas esse pastor da ovelha aqui, esse pastor amoroso, ele não pegou o cajado e deu na cabeça da ovelha, pelo contrário, a palavra diz que ele a põe nos ombros. Pense, irmão, pense comigo, para pô-la no ombro, o que ele precisa fazer? O que esse pastor precisa fazer para pôr a ovelha no ombro? Ele se abaixa, ele se vai ao nível da sua ovelha, ele cata a sua ovelha, joga ela no ombro, levanta-se, levantando ela do seu estado. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória.
Diz que ele desceu a este mundo. Diz que ele não fugiu à sua morte, morte de cruz. A Bíblia diz que ele se abaixa frente a um bando de discípulos. E um deles ia trair ele. Um deles ia entregar. Todos eles iam abandonar ele. Um ia negar. Mas a palavra diz que ele se abaixa, cinge-se de uma toalha e lava os pés de seus discípulos. Essa é a atitude daqueles que encontraram o amor do Espírito Santo derramado em seu coração. É não julgar, mas é buscar as ovelhas, é orar por elas, é interceder por elas. Eu tenho absoluta e convicção, certeza convicta disso, que você sabe de alguém que não está vindo mais na igreja, e que provavelmente não está indo em nenhuma igreja. Mas saber não resolve. Ser simpatizante com a obra de Cristo não resolve. O que resolve é você ser intercessor. É você pegar o nome dessa ovelhinha, escrevê-la num caderno de oração, pode ser aquele nosso aqui da igreja, e vir no culto de quinta-feira e gastar no mínimo 5 minutos. Olha, Senhor, eu escrevi o nome do Zezinho aqui no caderno. Ele não vem mais na igreja. O mundo tem logrado êxito sobre a vida dele. Recupera ele, Senhor Deus. Traz ele de volta. Tem misericórdia dele. A Bíblia diz que a oração do justo é ouvida. Mas em casa, na frente da televisão, você não vai lembrar do Zezinho nunca. Nunca. É para isso que nós temos oportunizado nessa igreja, todos os dias a meia hora de oração. Quanto tem sido bom. Sabe quantas e quantas pessoas têm vindo aqui? Poucas. Mas têm vindo. Eu me alegro tanto, eu fico sentado ali na frente, ponho 2 cadeiras, porque uma já é para o irmãozinho que vem todo dia conversar comigo. Todo dia ele senta ali do meu lado e conversa, a gente chora junto, todos os dias. E entra uma moça, senta aqui quietinha, fica aqui orando. Chega outra, olha e fala assim, ai que vergonha. Fala, não moça, pode entrar. Ela vai lá para a salinha de oração, ora. Está valendo a pena, irmãos. Está valendo a pena vir aqui na quinta-feira à noite, 20, 30 irmãos, está valendo a pena. A igreja é feita de pessoas que se dispõem a viver o Evangelho. Ser simpatizante não resolve. Nós precisamos viver o Evangelho. A atitude de um bom pastor não deve ser de arrogância, mas de humildade. Não deve ser de grosseria, mas de mansidão. Não deve ser de impaciência, mas de longanimidade. Não deve ser de desânimo, mas de perseverança. Pastores da céus abertos, apacentadores da céus abertos, ministros da céus abertos, irmãos da céus abertos. A Bíblia está falando para nós que nós temos o fruto do Espírito Santo. Nós temos que ter mansidão, nós temos que ter paciência, temos que ter longanimidade, temos que ter perseverança, temos que ter ânimo. É assim que nós devemos fazer. Então o pastor põe a ovelha sobre os ombros, e o ombro significa o quê? Segurança, descanso, alívio, certeza de voltar para casa, certeza de estar novamente junto ao rebanho do bom pastor. É isso que significa ombro. É sobre os ombros do nosso pastor que nós vislumbramos a segurança. É saber que nos ombros do nosso pastor é que nós fomos salvos, seguros, resgatados, amparados. É saber que nos ombros do nosso pastor nada poderá fazer mal contra nós. É em Cristo que nós estamos seguros, é nele. É nele que a palavra diz do esconderijo do Altíssimo. É em Cristo que nós nos escondemos no Altíssimo. E nada pode nos tocar. Ser posta novamente no aprisco já basta. Pense nessa cena. A ovelhinha está lá perdida no meio do mato, cheia de carrapicho.
morrendo de medo dos uivos dos lobos. De repente chega o seu pastor, encontra, toma ela nos ombros e leva de volta para casa. Será que simplesmente chegar e pô-la no aprisco era suficiente para esse pastor? O texto diz assim: e vai para casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Não, queridos, não basta só levar para casa. Para este pastor amoroso, ele reúne os seus vizinhos e organiza uma festa. Para ele, ter resgatado a ovelha perdida era motivo de alegria. Era motivo de chamar os vizinhos, era motivo de enfiar a mão no bolso, preparar uma festa, gastar às vezes mais do que valia aquela ovelhinha, mas dizer para os vizinhos: se alegrem comigo, olha, minha ovelhinha está de volta. Qual de nós valia mais que o sangue de Jesus? Nenhum. Mas ele investiu tudo, Deus investiu tudo. Tudo que Deus tinha, Ele investiu em cada um de nós, nos resgatou, e quando nós fomos achados, a Bíblia diz que há uma festa no céu, porque é isso que faz, por cada um de nós que se arrependeu dos seus pecados, houve uma festa no céu, explode um júbilo no céu, a festa, a alegria, é assim. É isso que essa parábola está dizendo para nós, que nós estávamos desgarrados, perdidos, e Ele foi nos buscar. Mas a lição não acaba, ainda fala de justiça própria. Uma lição que não pode ser desprezada nessa parábola, é de que as 99 ovelhas representam aqueles que se acham justos. Na verdade, justos aos seus próprios olhos. João 9, 39 e 41 diz assim, podemos ver Jesus falando sobre a justiça própria quando ele diz: disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Entenda uma coisa, quando há uma justiça em nós, uma justiça própria, nós estamos fazendo o papel de fariseu, nós estamos fazendo o papel das 99. As 99 não precisavam, elas já estavam salvas, se achavam salvas. O que Deus quer dizer para nós é que quando nós nos achamos, nós perdemos. O que quer dizer para nós, para esses homens, é que já que eles diziam que eles viam, então eles sabiam e tinham a responsabilidade pelos atos deles. Hoje, meus irmãos, entendam, nenhum de nós aqui está isento. Nenhum de nós ignora mais o conhecimento da palavra. Nós sabemos. Nós não podemos nunca dizer assim para Deus: mas eu não sabia. Todos nós sabemos. Amém, queridos? Mas a segunda parábola fala de uma moeda. E será que vale a pena procurar uma única moedinha perdida? Será que Jesus não exagerou nessa parábola? E a parábola diz que essa mulher, ela perdeu uma moedinha, perdeu uma dracma dentro de casa. Mas essa moedinha não era só uma moedinha. Para aquela família, essa moeda significava um dia de serviço. Tinha um valor, custou o trabalho dela, foi penoso ela ganhar essa moedinha. E de repente ela perde essa moedinha, ela tinha 10 e perdeu uma, mas ela não falou do mesmo jeito da parábola da ovelhinha, ela também não falou assim: é só uma moeda, eu tenho outras 9. A palavra diz que ela buscou essa moeda, a palavra diz que para ela causaria um grande transtorno perder essa moeda.
E esta parábola pode nos ensinar preciosas lições. Veja bem, podemos ser negligentes ou diligentes. Mesmo em casa, escute isso, querido, mesmo em casa, corremos o risco de perder coisas valiosas. Nós perdemos coisas o tempo todo. E há coisas que nós perdemos que são valiosas demais. E essa moedinha era valiosa. E que uma das lições que nós precisamos aprender é que nós podemos, dentro da nossa própria casa, perder coisas valiosas. Se nós não formos prudentes com as palavras, por exemplo, podemos perder nossos filhos. Uau! Que casa bagunçada é essa que eu perco meu filho dentro de casa? Vamos levar isso para o lado espiritual, querido. Quando que um pai e uma mãe perde o filho dentro de casa? Perde o filho dentro de casa quando fala mal da igreja. Perde o filho dentro de casa falando mal dos irmãos. Perde o filho dentro de casa falando da liderança. Ah, meu filho não vai mais na igreja. Por quê? Olha só, não segue o nosso exemplo. Todo domingo a gente vai na igreja. Mas às vezes não cuida da boca. E às vezes recuperar o que foi perdido, no caso dessa moeda, vai exigir muita diligência, vai exigir muito esforço. Às vezes nós perdemos os nossos amigos de escola, às vezes perdemos irmãos na própria igreja. E vai exigir muito esforço e muita diligência para recuperar isso tudo. E algo chama atenção, a palavra diz que ela acendeu uma candeia, acendeu uma lâmpada. Pode ser que ela estivesse faltando luz na casa dela, e isto pode ter sido provocado, ter provocado a perda da moeda. E não são poucos os lares onde a luz de Cristo não brilha há muito tempo. Não são poucos os lares onde há confusão, onde as famílias estão em pé de guerra, onde falta luz. Não são poucos os lares onde a luz de Cristo apagou há muito tempo. E Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. O salmista disse que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Pode ser que em muitas casas existe um breu espiritual. A luz de Cristo está colocada debaixo da cama. A luz de Cristo está escondida e não na janela. Pode ser que a luz de Cristo está sendo sufocada. Quando um lar está na escuridão, muitas coisas podem ser perdidas. Nós perdemos o respeito, perdemos o amor, perdemos a unidade, perdemos a comunhão, perdemos a paz. Mas nem tudo está perdido. O esforço para encontrar a moeda valeu a pena. Foi necessário gastar tempo, mudar coisas de lugar, fazer uma limpeza, mas a moeda foi achada. Se você perdeu alguém, vale a pena buscar, vale a pena insistir, vale a pena orar a Deus, vale a pena buscar, vale a pena ser diligente, tirar coisas de lugar, mudar procedimentos, reavaliar, rever os seus procedimentos. Vale a pena. Vale a pena se lançar aos pés do Senhor e dizer assim, eu não consigo. Mas é Cristo quem consegue para nós. Eu não posso, mas Ele pode todas as coisas. Eu não tenho capacidade, mas Ele tem toda a capacidade. Então entenda, é Cristo que faz. Mas o esforço da mulher valeu a pena. Ela achou a sua moedinha, e para comemorar, Jesus usa uma mesma celebração do pastor, da ovelhinha perdida. Ela reúne as suas vizinhas e faz uma festa. E é provável, em se tratando da mulher, que ela tenha repetido isso muitas e muitas vezes, falando para as vizinhas. Não é assim?
quando nós festejamos algo que nós achamos que havia sido perdido, quando nós resgatamos alguém, quando nós trazemos alguém para a igreja, lá no grupo familiar nós não falamos e falamos e falamos, queremos dar testemunho, queremos falar, olha, o irmãozinho voltou para a igreja, olha, eu tinha perdido tal coisa, recuperei. Ela deu testemunho do que ela conseguia recuperar, e ela fez uma festa chamando as vizinhas. E a palavra do mesmo jeito diz que a festa no céu, por um pecador arrependido, ao ponto de até os anjos celebrarem. Olha a grandeza do que Deus está falando para nós, que os próprios anjos celebravam no céu, por ter sido achado aquele pecador. Observem que as parábolas estão falando de ovelha e de moeda, mas são pessoas, está falando de gente, está falando de pecador que se arrependeu, e por cada um desses há festa no céu, há uma explosão de alegria no céu. Aí Jesus parte para a última parábola, fala de um filho gastador, de um filho pródigo. Ele encerra a sua fala, falando desse filho que desconsiderou seu pai. Essa parábola do filho pródigo é considerada a coroa das parábolas, é considerada a Bíblia dentro da Bíblia, a cereja do bolo, é essa parábola do filho pródigo. Então Jesus fecha a sua conversa com os fariseus com chave de ouro, falando do grande amor de um pai perdoador, que recebe de volta o seu filho que havia lhe dado as costas. Alguém disse uma vez que a narrativa dessa parábola é a narrativa mais divinamente terna e mais humanamente tocante jamais contada na terra. Por que que ela é tão divina? Por que que ela é tão amorosa? Por que que ela está acima de toda e qualquer história de amor e perdão contada na terra? Porque ela conta a minha história, porque ela conta a sua história. Ela está dizendo que você estava perdido, ela está dizendo que você estava longe da casa do Pai, ela está dizendo que você um dia abandonou o Pai, e que você voltou, e o Pai lhe perdoou. É por isso que ela é tão maravilhosa. E uma característica muito marcante dessa história é a imprudência do filho mais novo. Fora do tempo, ele pede ao pai a sua parte na herança, mas o pai ainda estava vivo, e isso por si só já era uma ofensa, era imoral o que ele estava fazendo. O pai estava vivo, ele chega e fala: pai, me dá a minha parte da herança. Sabe, queridos, o texto não fala, mas pode ser que a parte que o pai decidiu dar a ele, que cabia a ele, o pai não tivesse todo o dinheiro, mas por causa desse sentimento egoísta desse jovem, desse filho, que causou tão grande transtorno, o pai tivesse que abrir mão, vender a propriedade, dividir a propriedade, causou um grande transtorno para a família. Quando há atos imprudentes, há grandes transtornos. Quando há atos imorais, causam-se grandes rupturas nas famílias. E esse jovem, ele foi egoísta, ele foi imoral. Ele praticamente disse ao pai que queria vê-lo morto, para que ele pudesse botar a mão no dinheiro do pai. Mas a parábola continua dizendo que não bastava ele ter pedido o dinheiro, e ele ainda foi insensato. Ele pegou o seu dinheiro e foi gastar todo o seu dinheiro com promiscuidade. Ele gastou todo o seu dinheiro de maneira luxuriosa. Ele gastou o seu dinheiro em lugares que não eram válidos, que não podiam. E de repente a parábola vai contando que veio sobre aquela terra uma grande miséria. E ele passou de filho de pai rico a tratador de porcos. Também hoje, escutem jovens, também hoje é muito comum filhos desejarem ficar longe dos seus pais, a fugirem do olhar dos seus pais, acham que fazendo assim, poderão ter uma vida mais livre,
porém esquecem do quarto mandamento. Esquecem que o quarto mandamento diz que os filhos devem honrar os seus pais, que honrando os seus pais, eles serão abençoados, viverão mais tempo nessa terra. Honrando os seus pais, a bênção do Senhor está sobre eles. Mas não, muitos deixam suas casas, fogem dos olhares de seus pais, acham que encontrarão liberdade, mas na verdade, em vez de liberdade, encontram aprisionamento debaixo dos senhores dessa terra. E quem são os senhores dessa terra? Vícios, drogas, prostituição. Tornam-se escravos, deixam a casa dos pais, a segurança dos seus lares, e se enveredam por caminhos que no final serão caminhos de morte. Honrem seus pais, jovens. A parábola continua dizendo que esse jovem caiu em si e resolveu voltar para casa. Seu estado era de humilhação, era de fome, era de saudade e ainda por cima era de dúvida. A dúvida fustigava sua mente, como quem diz: será que meu pai vai me receber de volta? Se nesta noite, amados, eu estiver falando com alguém que se acha distante de Deus, e pode ser que eu esteja falando a alguém pela internet, que se acha distante de Deus, que Deus não vai te aceitar, eu quero dizer para você: volte para casa. Deus espera você de braços abertos. Há um pai amoroso esperando. Este jovem da parábola reconheceu seu erro e resolveu voltar. Reconheceu que havia pecado, não só contra o seu pai, mas também contra o céu. E ele volta para casa e recebe do pai o perdão completo. E eu gostaria de referir alguns lugares, algumas atitudes do pai que valem a pena para nós. O versículo 20 diz assim: a seguir levantou-se, foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. 4 coisas que nós podemos ler sem prestar atenção, mas 4 coisas que são extremamente importantes nessa parábola. Compaixão, ao avistar seu menino vindo de longe e vendo o seu estado, seu coração se condoeu. Só um pai amoroso poderia avistar não o pecador miserável e digno de castigo, mas o filho que estava voltando. Quando Deus vê um viciado, quando Deus vê aquele pobre miserável que está lá jogado na sarjeta, Ele não vê como nós vemos. Ele vê um filho que está perdido, ele vê um filho caído, ele tem compaixão. Quando ele olhou para nós com olhos de compaixão. Por isso que nós estamos aqui como estamos hoje. A parábola diz que ele correu, e essa era uma atitude extremamente vexatória para um ancião daquela cultura. Mas ele não se importou, ele tinha pressa de abraçar seu filho. Deus tem pressa de nos abraçar. É por isso que Deus fala que nós devemos orar incessantemente. Quando nós mantemos comunhão com Deus, nós estamos com Ele. Deus tem pressa de estar conosco. A parábola diz que ele correu e abraçou o seu filho. E esse abraço demonstra perdão, um perdão total que havia sido liberado, e não importava o estado do moço. Observe que não era um moço internado, todo bonitinho, com seu terno de marca, seu sapato bonito que estava voltando, montado num belo cavalo. O que estava voltando para casa era um filho piolento, cheio de poeira da estrada, com roupas rasgadas e sujas. Mesmo assim, o pai teve compaixão, o pai correu e o pai o abraçou. Quando Deus pôs os olhos em cada um de nós, Ele não se importou com o nosso estado. Ele teve compaixão, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos abraçou e Ele nos beijou. Só de pensar nessa cena, desse pai beijando o seu filho,
devia fazer de nós, devia causar em nós uma emoção, devia fazer com que os nossos olhos fossem marejados. Só de pensar do estado que nós estávamos e para onde nós íamos, devia causar em nós comoção, devia fazer-nos cair aos pés do Senhor e chorar compulsivamente. Porque o lugar para onde nós estávamos indo era terrível, é terrível, mas Ele mudou o curso da nossa vida, Ele nos resgatou. E a parábola ainda fala de restituição. O velho pai pródigo de amor não só perdoou, como também restituiu. Tudo que o filho tinha, ele trouxe de volta. Não se importou com o que ele tinha feito com a herança. Ele chamou o filho, colocou o anel nos dedos, vestiu com uma nova roupa, calçou os seus pés, matou o novilho cevado, fez festa, houve festa. É isso que Deus faz por cada um de nós que se arrependeu, festa. Concluindo, queridos, como são as nossas ações com relação aos perdidos? Temos atitudes de pequenos cristos ou de fariseus religiosos? Nós vamos odiá-los? Vamos considerá-los com diferença? Vamos recebê-lo quando vierem a nós? Ou nós vamos buscá-los? Spurgeon dizia assim, que a mulher da dracma perdida simbolizava o Espírito Santo. O bom pastor que busca por sua ovelha representa Jesus. E o pai pródigo de amor representa Deus, nosso Pai Celestial. Assim podemos claramente ver toda a Trindade envolvida no processo da salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a Trindade Celestial estava preocupada por cada um de nós. Todo o movimento celestial foi para que nós fôssemos salvos. Nós não estamos aqui simplesmente porque quisemos, mas porque Ele buscou a cada um de nós. Ele foi nos resgatar. Poderíamos ainda pensar que para Deus não existe maiores ou menores. Para Ele todos nós estávamos perdidos. Para Ele todos nós temos a mesma importância. Se nós fizermos uma conta, nós vamos observar que a ovelha significava apenas 1% de tudo. Nós vamos observar que aquela moedinha era apenas 10%. E observar que o filho pródigo era 50% de tudo. Mesmo assim, por cada um deles, houve festa. Cada um deles foi buscado. Cada um deles foi achado. Cada um deles foi recebido com festa. Então não importa se é mais ou se é menos, o que importa é que o amor dele é igual para todos nós, o resgate dele foi para cada um de nós, todos nós estamos em suas mãos generosas, em seu abraço apertado, todos nós estamos debaixo do seu grande e maravilhoso amor. E eu encerro, queridos, com um poema que é de autor desconhecido. Esse poema diz assim: busquei o Senhor e depois descobri que Ele movia minha alma a buscá-lo, me buscando. Ó genuíno Salvador, não fui eu quem te encontrou, não fui eu, não, eu fui achado por ti. Não fomos nós que buscamos a Deus, Ele nos buscou, Ele nos achou, Ele moveu em nós o desejo de buscá-lo, mas porque Ele nos buscou primeiro, Ele nos amou primeiro. Essas 3 parábolas ensinam-nos o grande amor desse pastor por cada um de nós, ensina a diligência dessa mulher que perdeu a moeda e buscou diligentemente cada um de nós, ensina esse pai amoroso que esperava a volta daquele filho que perdeu tudo, mas se arrependeu e voltou. Cada um de nós está debaixo do potente amor de Deus. E o nosso estado de pecado, jamais poderemos buscar a Deus. Ele nos amou, Ele nos buscou, Ele nos resgatou e Ele ama cada um de vocês. Amém, queridos? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bendito, Deus é santo.
Ah, Senhor, a Ti honra, glória e louvor. Vamos nos pôr de pé? Eu louvo a Deus, irmãos, porque vocês hoje não foram detidos pelo sono, pela preguiça, pela chuva. A palavra diz: ai daqueles, se ele voltar num dia de frio. Então que o clima não detenha a sua vontade de congregar. Não deixe de vir à igreja. Não deixe. Amém? Senhor Deus, Tua palavra, Senhor Deus, falou conosco, nos mostrou o Teu grande amor por cada um de nós, mostrou, ó Deus, que não podemos ser religiosos, que não podemos, ó Deus, praticar o farisaísmo, mas que nós devemos sim, Deus, reconhecer quem é o Senhor, reconhecer esse grande e poderoso amor, ó Deus, que vai ao encontro dos pecadores, que desceu do céu, ó Deus, que veio à finitude deste mundo para encontrar pessoas como eu, Senhor Deus, para nos encontrar, ó Deus. Estávamos perdidos, mas a sua luz veio iluminar, ó Deus, os caminhos, veio iluminar e nos achar, ó Deus. Estávamos perdidos, ó Deus, como aqueles que não são mais bem-vindos, mas o Senhor, ó Deus, estava à nossa espera. O Senhor nos buscou, o Senhor nos achou, o Senhor mudou as nossas roupas, ó Deus. O Senhor nos fez brancos como a neve, para estarmos diante de Ti, Senhor Deus, puros e imaculados. Assim, Deus, louvamos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos amou a esse ponto. Faz de cada um de nós, Deus, instrumentos da Sua graça, instrumentos, ó Deus, para alcançar vidas, instrumentos, ó Deus, para buscar os perdidos, Pai. Capacita-nos, ó Deus, a amar as pessoas. Ó bendito Espírito Santo, sei que o Senhor tem derramado o seu amor sobre nós, o Senhor tem derramado o amor em nossos corações. Ajuda-nos, Deus, ensina-nos, Deus, a usar deste amor para trazer os perdidos de volta. Faz de nós intercessores, ó Deus. Desenvolve em nós, ó Pai, o amor e o desejo de estar na Sua presença, de orar a Ti e Te buscar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos alegramos, porque começamos uma nova semana, Senhor Deus, podemos hoje participar da ceia do Senhor, Pai, fazer lembrança daquele grande ato de Jesus, que até hoje, ó Deus, comemoramos. Louvado seja o Senhor, pois Tu és o Deus bendito, Deus digno de honra, Deus digno de glória, Deus digno de todo louvor. Por Ti, Pai querido, por Ti, Senhor Deus, caminhamos, por Ti esperamos, Senhor Jesus, esperamos o tão grande dia, que o Senhor virá buscar a Sua amada igreja. Faz-nos fortes, ó Deus, e perseverantes. Livra os nossos pés de vacilar, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti, Senhor Deus. Mas se pecarmos, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, para que nós possamos todos os dias olhar para Ti e reconhecer em Ti o perdão. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser fortes, a vencermos toda incredulidade, a falarmos palavras de bênção, Senhor Deus, a caminharmos firmemente para Ti. Assim, Deus, abençoa a Tua igreja, que o Teu povo, Pai, tenha uma semana de graça, uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, Deus, que tenham eles um mês poderoso na Sua presença. Assim, Deus, oramos com gratidão, no nome do Teu Filho amado, o bom pastor que veio nos buscar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Deus. Que o Teu grande amor, que a consolação que há em Cristo Jesus, que a graça desse amado Jesus esteja sobre nós, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre nós. Assim, Deus, oramos, assim cremos, assim, Senhor Deus, louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana.